A gente começa destacando o Atlético. Chegando o repórter Cláudio Rezende. Mistério e cautela. Diretoria do Galo trabalha para anunciar novo treinador. Próximo desafio, semifinais do Mineiro, clássicos contra o América. Bora falar do Galo aqui no nosso tiro de meta? Os jogadores, já fiquei sabendo, estão curtindo aquela folguinha de carnaval. Mas nos bastidores, a diretoria segue trabalhando intensamente. É essa tônica aí do carnaval. Segue trabalhando para buscar o quê? O novo treinador alvinegro. Não é isso, repórter Cláudio Rezende? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, você também, a todos do tiro de meta da Itatiaia. A segunda-feira de carnaval no Atlético, a diretoria continua trabalhando em silêncio e com muita cautela para buscar o nome do novo treinador. A expectativa é de que a negociação avance durante esta semana. Os atletas, enquanto isso, seguem de folga. A reapresentação do elenco está marcada para quarta-feira de cinzas à tarde. O próximo compromisso do Galo será a semifinal do Campeonato Mineiro, o jogo de ida, no domingo, 18h, Arena MRV contra o América. Primeiro jogo no domingo, no dia 22, e aí no dia 1º de março, jogo da volta, América mandante, jogo no Indepa. Pois é, Hugo, é inegável os favoritismos de Atlético e de Cruzeiro, são os grandes favoritos para fazer a final do Campeonato Mineiro. É óbvio que o duelo entre Atlético e América é mais equilibrado do que Pouso Alegre e Cruzeiro. Pouso Alegre venceu o Cruzeiro na primeira rodada do Campeonato Mineiro, mas era um Cruzeiro muito diferente, né, com a garotada. E entre Atlético e América, pra mim tá mais ou menos 60 pro Atlético, 40 pro América. Mas favoritismo é só antes do jogo, só nas prévias, né? Sim. Quando a bola rola, tudo pode acontecer. A expectativa da diretoria é trazer um nome dentro do perfil da SAF, que o treinador esteja alinhado com a filosofia do clube e também consiga desempenhar um trabalho mais longo, que vem sendo uma dificuldade no Atlético nos últimos anos. Nomes de estrangeiros estão na lista inicial. A princípio, o comandante não será um treinador brasileiro. O Atlético que teve no fim de semana o Hulk marcando 3 gols na partida contra o Itabirito, e ele agora com 140 com a camisa do Atlético é o 7º artilheiro da história do clube. Ultrapassou o Guilherme, que fazia dupla com o Marques. O Galo que tem depois do duelo contra o América a rodada do Campeonato Brasileiro. No dia 24 vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio. Um abraço. A diretoria do Atlético segue à procura de um novo treinador. Vamos com mais do Galo, chegando com o Atlético aqui no apito final. Em silêncio, com cautela e muito mistério. Sem muitos detalhes quanto à busca desse novo treinador. Já tem um perfil definido. Precisa estar com as ideias da SAF e desenvolver também o elenco para um trabalho mais longo, que vem sendo uma dificuldade do Galo nos últimos anos. Muitos treinadores passando e com filosofias diferentes. O Atlético que pretende inicialmente trazer um técnico estrangeiro. Num primeiro momento, brasileiros estão descartados da lista. A diretoria do Atlético que confirmou na última sexta-feira, por exemplo, que o nome do Carlos Carvalhal, português, que já esteve na mira do Atlético em outras oportunidades, ele não foi contactado desta vez. Outros nomes acabaram sendo especulados. Pedro Martins, que hoje está no Algarafa, é um nome que em outras vezes também já interessou o Atlético, está empregado. Seria uma tentativa do clube de buscar uma rescisão. E o Galo trabalhando, portanto, em silêncio, para tentar evoluir aí no meio da semana, quando o time terá o retorno dos atletas aos treinos, na quarta-feira à tarde.
O fato é que o Galo não quer contar com um treinador brasileiro, Vini. Até porque as opções, elas são escassas, tá, Hugo? Tem bons treinadores brasileiros, mas a maioria está empregado. E é difícil você tirar um treinador muito bom de um clube do patamar do Atlético, né, em termos de grandeza. Como é que você vai tirar, por exemplo, um Dorival Júnior do Corinthians? E os que estão desempregados não agradam. Tem um nome de peso que, aí é gosto, tá, Hugo? E não me agrada tanto para esse momento, que é o Renato Gaúcho. Que sempre é lembrado, né, quando algum clube tá precisando de técnico. Acho que o último trabalho dele no Fluminense, ele saiu muito desgastado, senti ele já entregando os pontos assim em relação a essa função de treinador. Absorveu demais ali as críticas. Eu não iria para esse caminho. Agora, é uma decisão importante, o Atlético vai dar um passo super importante, fundamental para a sequência da temporada. Então, Hugo, eu entendo a urgência, realmente é uma situação emergencial para o Atlético, mas às vezes é preferível demorar um pouquinho, mas ter uma escolha mais certeira, com mais critérios, cercando mais, para que você tenha mínima margem de erro, do que você ir para o desespero e fechar com qualquer treinador. Então, eu entendo que nesse momento é melhor esperar um pouquinho para que o Atlético possa dar um passo certo dessa vez, né? O técnico precisa ser um cara que tem um conhecimento do que é o futebol brasileiro, não necessariamente ter trabalhado aqui, mas saber como é a cultura do futebol brasileiro, ser um cara que está antenado, atualizado, mas também um grande gestor de grupo. Os últimos que passaram aqui pelo Atlético, muitos faltaram isso, né? A boa gestão do vestiário, isso pode pesar muito pelo lado negativo. E o atacante Hulk segue fazendo história com a camisa do Galo. Ô Rezende! 140 gols de Hulk pelo Atlético desde 2021. O camisa 7, o super-herói atleticano, ultrapassou o Guilherme, que fazia dupla com Marques. Quem não se lembra de Marques e Guilherme? Guilherme que marcou 139 gols. Hulk agora já tenta o top 5 do Atlético, ele que possui contrato até o fim deste ano. E ontem, na saída com a bola do jogo, em Nova Lima, destacava que pretende ainda jogar 2, 3 anos. Ele está bem animado. Hulk que hoje postou fotos e vídeos em Capitólio, junto com os familiares no interior de Minas Gerais. Vai curtir folga nesse carnaval, agora mais tranquilo, com a missão cumprida no fim de semana, com a classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro. Ô Cláudio Rezende, e o Galo segue preocupado com a arbitragem para essa reta final de Campeonato Mineiro. Fala pra gente. A diretoria do Atlético está estudando a situação porque nos últimos clássicos, nas decisões dos campeonatos estaduais recentes, a diretoria do Galo sempre prestigiou a arbitragem mineira. Nas últimas vezes, América e Cruzeiro que vinham pedindo árbitros de fora do estado. Mas há uma preocupação no clube, tanto que o Atlético foi até a comissão de arbitragem da Federação Mineira depois de 3 erros considerados pela sua cúpula nesta primeira fase do estadual. E agora tem 2 duelos contra o América. No jogo contra o Coelho, no primeiro turno, houve o lance polêmico do Coelho com o goleiro do América, e que a arbitragem, depois de uma análise do VAR, acabou anulando um gol do Galo. A federação considerou um acerto da arbitragem, mas o Galo considera que foi prejudicado. Depois ainda teve o pênalti não marcado no Bernard, no clássico contra o Cruzeiro. Portanto, diretoria do Atlético definindo se vai ou não pedir. E há esta situação prevista no regulamento de arbitragem de fora do estado. Ei, meu amigo Vini, é polêmica na arbitragem no Campeonato Brasileiro, é preocupação também em Campeonato Estadual, segue o drama. E eu não tenho muita expectativa de melhora não, tá, Hugo? Porque todo ano é a mesma coisa. Mas nem com a profissionalização? É um caminho que profissionalização que está bem encaminhada para essa temporada, né? É um caminho que eu acho que aí de fato pode trazer alguma luz no fim do túnel, mas a gente precisa melhorar muito, né, a qualidade da arbitragem. No Campeonato Mineiro tem sido mais uma tragédia. A última rodada, impressionante, a confusão que foi o jogo entre América e Norte.
E aquela história, quem se sente prejudicado da vez, vai lá, faz pressão. Aí geralmente na rodada seguinte ele é o beneficiado. Isso acontece na esfera estadual, na esfera nacional. Ano passado foi uma tragédia de arbitragem no Campeonato Brasileiro. A gente está só começando agora essa edição. Tomara, e eu tô falando sem muita convicção, tomara que seja melhor dessa vez. Mas já é um assunto recorrente e é chato, né? Porque toda rodada a gente tem que ficar falando aqui de arbitragem porque ela geralmente se torna protagonista. Gabriela Silva traz a informação atualizada do Galo, que está no mercado, buscando o técnico, primeiro volante, zagueiro, atacante. Eita, nós. Vamos trabalhar, Vamos lá, Gilbert. E como diz um velho ditado, e é muito certeiro, antes só do que mal acompanhado. Então é melhor sem ninguém, com o interino que já conhece muito bem a equipe, do que com um que há muito tempo não ganha nada e que pela segunda vez também não conseguiu arrumar muita coisa no Atlético. Portanto, o Galo segue no mercado em busca de uma reposição. Gilbert, acredito que assim como você, o nosso querido Igor Tepp, que já vinha cantando a pedra querido aqui... aí, fale por você, né? Não, por brincadeira. Por todos nós. Ele já vinha falando aqui sobre a situação do Jorge Sampaoli, que a qualquer momento ele seria demitido do Atlético, mas também não conseguiu desempenhar um bom trabalho no Galo, né, Gilbert? O aproveitamento dele muito baixo. Vou até trazer alguns números aqui para contextualizar melhor. 32 jogos disputados, foram 10 vitórias, 15 empates e 7 derrotas. Então, principalmente nas últimas partidas aí, foram apenas 3 vitórias nas últimas 17 partidas, Gilbert. Para um treinador que tem o nome, que tem o Jorge Sampaoli, apesar de não ter ganhado muita coisa na carreira, mas é um treinador reconhecido mundialmente. Inclusive, eu estava acompanhando as informações, as matérias dos bastidores. De fora do país, então a repercussão foi muito grande e, de certa forma, ironizando e debochando da saída do Sampaoli. Até citaram um treinador que não ganha nada desde que teve um fracasso na Copa do Mundo de 2018 e com todo esse status que tinha o Jorge Sampaoli, ele teve um aproveitamento aqui no Atlético de 46%. Ou seja, muito baixo, né? Não dá bom dia, não conversa com diretoria. Não, é timidez. É verdade. Pura timidez. Só pode. Não, paguei o preço. Você não conversava com o Hulk? Não conversava. O Hulk, pra sair do time, você não falava com ele? Não, se você é o treinador, você não conversa com os jogadores, você não conversa com o principal atleta do seu time, você não conversa com a diretoria, você não conversa com ninguém. Você tá fazendo o que aí? Paguei o preço. Que gestor você é? Paguei o preço. Bom, é vida que segue também, já foi embora. Sucesso pra ele em outro lugar e o Galo precisa resolver a situação do seu novo comandante. Quem será, Gabi? Essa é a questão, viu, Gilbert? Agora o Atlético segue no mercado em busca de um novo treinador. Nomes vão surgindo, mas até então só especulação, ainda não tem nada concretizado. Quais nomes, por exemplo? Então, o Atlético até fez uma consulta pelo Fernando Seabra, hoje no Curitiba, que fez um bom trabalho no Cruzeiro. Sério, velho? Fez um trabalho também razoável no Bragantino. É um treinador jovem, muito estudioso. Ele é um treinador muito querido. Mas foi muito mal no Red Bull, jogadores, viu, Gilbert? Aqui muito no Cruzeiro, ele tem um carinho muito grande dos atletas. No Bragantino também. Só que lá ele não conseguiu ter um bom desempenho, assim como foi no Cruzeiro. E agora tá no Curitiba. Mas só sondagens também. E enquanto isso, o Atlético segue no mercado. Um dos nomes aí que o Igor até falou ontem, Gilbert, que eu gosto muito, eu adoro o estilo dele, é mais um... O Zidane? Quem dera. Tá aí na volta, Zidane, velho. É um goleirão, mas é um cara carismático. Renatão, né, velho? Renato Gaúcho também é o nome que Renate? Imagina ele aqui em BH. É o Renatão, e aí? Só tem praia pra ele. Não, eu toparia vir pro Galo agora sem fazer aquele joguinho que você fez antes aí, pra se valorizar lá no Grêmio. Os caras não quiseram você, agora é o Galo. E aí, Renatão? Aqui não tem praia, né? Não tem, praia não tem. Pra mim não dá. Mas tem outros nomes também em pauta, inclusive um deles aqui do Vasco Botelho.
Vasco Botelho, por favor, explique quem é Vasco Botelho. Por favor. Eu conheço o Vasco da Gama. Não, faça essa gentileza. O desbravador. Vasco. Eu conheço o Vasco da Gama e o Marcos Botelho, que é o meu amigo. Deve ser uma junção dos dois ali. Da onde veio o Vasco Botelho? O Vasco Botelho, ele é um português, 36 anos, jovem ainda. Não, eu sei que tá, mas tem o Botelho Pinto. Ah, tá. É o nome do... Vai lá. Exatamente. Ele fez um trabalho razoável no Moreirense. E aí, Gilbert... Agora vai, hein? Razoável. É o Moreirense. Não. Eu agora fiquei assim, esperançoso. Esse é o cara, hein? Deus. Não, para, gente. Aí tem a questão de multa contratual também. Ele tem um contrato, uma multa rescisória até junho de 2027. Pode deixar lá. Vamos lá, outros nomes também em pauta, Gilbert, que foi campeão da Libertadores com o Botafogo, Arthur Jorge. Esse aí é bom, hein? Só que esse aí a situação já é um pouco mais complicada, né? Multa rescisória dele é muito alta. O salário também. O salário também. Ele está no Catar atualmente. Esse aí eu acho que não vem, não, tá? Esse é bom, é uma mas não vem, situação não. assim, já é um sonho antigo do Atlético, né? O Arthur Jorge, mas porém os valores dos vencimentos são muito altos. Até o do São Paulo também não era barato, viu, Gilbert? A multa do Arthur Jorge lá no Al Rayyan seria coisa de 6 milhões de dólares, né? Isso, 31 milhões de reais na cotação atual, ou seja, é muita grana. Além da multa, ainda tem a questão também do alto salário. Fala, massa, fechando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia, preferência. Já deixa aquele like para dar aquela força como vocês sempre fazem, tá? Agradeço demais a vocês. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Vocês que não conhecem esse canal, tá bom? Esse canal traz notícia todos os dias aqui para vocês, sempre ficar informado de tudo que acontece dentro do clube. Então fique à vontade para vocês estarem se inscrevendo. Deixa o convite para vocês aqui estarem se inscrevendo no canal. Ative o sininho de notificação, deixa o like e também quem puder compartilhar o vídeo com os amigos ajuda demais, tá bom? Deixe aí também a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá bom? A participação de vocês é muito importante pra gente, ajuda demais o canal a continuar crescendo cada vez mais. E mais uma vez eu agradeço a todos pela força que vocês vêm dando pro canal, tá bom? Até porque esse canal aqui é de vocês, então mais uma vez, muito obrigado. Vou ficando por aqui, um forte abraço pra quem fica, mas hoje a gente ainda volta com mais notícias pra vocês, tá bom? Forte abraço, valeu, Massa.